Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Com Cristo Eu Vou. É uma alegria, uma satisfação ter você aqui conosco mais uma vez. E aqui, como sempre, vamos conversar, falar sobre mensagens que edificam, sobre reflexões bíblicas, mensagens que nos enchem de esperança que estão contidas na palavra do nosso Deus. E hoje eu quero ter uma conversa com você bastante séria sobre um tema que é importantíssimo, sobre o perdão. O perdão, de uma forma geral, é algo que deve ser praticado e é algo que nos faz bem. Muitas vezes precisamos ser perdoados e muitas vezes precisamos perdoar. Mas você sabia que existe um pecado específico que Deus não perdoa? É um pecado imperdoável. A Bíblia fala sobre esse pecado e nós vamos já ler e falar sobre esse pecado, o pecado que Deus não perdoa, né? Talvez agora alguns possam se assustar, mas espera aí, que pecado é esse? Será que eu já cometi esse pecado que não tem perdão? Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Capítulo 43 de Isaías e o versículo 25. Isaías 43, 25. E nós lemos assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essas são palavras diretamente do Senhor Deus. Ele diz que apaga as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados. Ou seja, ele literalmente perdoa os nossos pecados. Quem sabe alguns possam pensar, tá vendo? Deus está dizendo que perdoa qualquer iniquidade, então não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Mas, repito, existe sim um pecado que Deus não perdoa. E nós vamos ler agora, mais adiante, esse pecado na Bíblia. Mas antes é necessário que nós venhamos compreender o seguinte. Lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, vemos a importância de nós perdoarmos também para que Deus venha nos perdoar. Ou seja, eu não posso esperar receber o perdão de Deus se eu não perdoo o meu próximo, o meu semelhante e o meu irmão. Então, para receber perdão, eu preciso perdoar também. Isso é importante, só para ficar fixado na nossa mente. Mas agora vamos aqui para Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Vamos ver qual é esse pecado que não tem perdão. Mateus 12, versículo 31 e 32, né? Vamos descobrir qual é esse pecado que não tem perdão de forma nenhuma. Diz o seguinte: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Veja só, meus amigos, esse é o pecado que não tem perdão. O próprio Jesus Cristo falou. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sabe, amigos, é necessário nós compreendermos o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Se você for examinar esse contexto, o que aconteceu? Se você ler a partir do versículo 22 até os versículos que a gente leu, você vai ver que foi levado até Jesus um endemoniado, e esse endemoniado ele era cego e mudo. As pessoas levaram esse endemoniado que era cego e mudo para que Jesus o curasse. E sabe o que aconteceu? Jesus Cristo expulsou o demônio daquele cego e mudo e ele passou a falar e passou a ver porque ele estava liberto. Louvado seja Deus. Porém, o que aconteceu? Os fariseus que viviam perseguindo Jesus, que viviam atrapalhando o ministério de Cristo, sabe o que eles disseram? É com o poder de Beelzebu que ele expulsa demônio. Ou seja, é com o poder de Satanás. Veja só, os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios com o poder de Satanás. Veja só que absurdo. Jesus, o Filho de Deus, o soberano, que expulsava demônios verdadeiramente, que fazia milagres, tudo pelo poder de Deus, pela vontade do Pai. Agora chegam os fariseus e dizem, ele está fazendo tudo isso por causa da ajuda do diabo, de Beelzebu. Veja só que absurdo. Por aí, meus amigos, nós começamos a entender o que significa
a blasfêmia contra o Espírito Santo. O coração dos fariseus estava tão endurecido, estava tão recuado para receber as verdades divinas, eles estavam tão firmes em não aceitar a palavra do Senhor verdadeiramente como ela era, aceitando Cristo como Salvador, eles estavam tão decididos a isso que estavam começando a atribuir obras de Deus ao diabo. E isso é um absurdo. Perceba, a blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver com você endurecer o coração ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, nós sabemos que ele veio ao mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na nossa salvação. É ele quem toca os nossos corações. É ele quem promove em nós uma conversão completa. Sabe aquela voz da consciência que as pessoas costumam dizer, né? Nossa, eu ia fazer uma coisa errada, mas eu ouvi uma voz na minha consciência dizendo para não fazer aquilo. As pessoas chamam isso de voz da consciência, mas na verdade é o Espírito Santo quem faz com que nós evitemos cometer alguns erros. É o Espírito Santo quem nos toca para que nós venhamos fazer coisas boas. Porque a Bíblia diz que por nós mesmos nós não podemos fazer nada de bom, porque somos pecadores e impuros. Então, amigos, o Espírito Santo trabalha constantemente em nosso coração, todos os dias, a todos os momentos, tentando nos alcançar, principalmente quando estamos longe de Cristo. Aí é que ele tenta mais ainda nos alcançar. Agora, veja só, temos o livre-arbítrio para escolher. Se o Espírito Santo trabalha na nossa vida, no nosso coração, e nós endurecemos o coração, tapamos os ouvidos para não atender aos apelos feitos pelo Espírito Santo, nós estamos endurecendo o coração, ou seja, nós iremos continuar no erro. Porque, muito embora o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, Deus venha intervir para tentar nos salvar, nós continuaremos com o coração duro como pedra. Ou seja, rejeitar a voz de Deus, o apelo do Espírito Santo durante uma vida inteira e chegar, inclusive, ao fim da vida sem tomar uma decisão ao lado de Cristo, esse, de fato, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. Ou seja, é o pecado do qual eu não me arrependo. É o pecado que eu não busco uma transformação para a minha vida, onde eu não recorro a Cristo para me purificar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E os fariseus, eles estavam indo por esse caminho. E Jesus os advertiu. Vocês estão indo por esse caminho. O Pai tem mostrado as suas maravilhas, suas obras, ali através de Jesus, e eles não queriam aceitar de jeito nenhum e persistiram no caminho errado. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando nós insistimos no erro e não atendemos o apelo do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos caminhando para cometer o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, se nós formos até o fim da nossa vida e nunca tomarmos uma decisão e nunca recorremos a Cristo para recebermos o perdão, nós não seremos perdoados. Veja só o que diz agora, aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Essa é outra promessa de perdão que nós temos dos pecados que cometemos. Mas você prestou atenção em um detalhe? Veja só, eu vou ler novamente aqui o começo do versículo para você captar melhor. Se confessarmos os nossos pecados. Me diga uma coisa. Como é possível eu ser perdoado de algum pecado se eu não confesso esse pecado? Se eu não busco um verdadeiro arrependimento? É um pouco difícil, né, de ser perdoado por uma coisa que eu não reconheço. Como é que eu vou ser perdoado se eu não reconheço que estou errado e não reconheço que preciso de ajuda? Deus, ele estende o perdão a todos, mas eu e você precisamos receber. Sabe, amigos, no plano da salvação, da redenção, eu e você temos uma função muito importante a desempenhar. Jesus, ele fez a parte dele. Ele morreu por nós, ele nos salvou, pagou o preço, ali derramando o seu sangue. Mas eu e você precisamos aceitar.
Nós não podemos ficar de braços cruzados em meio ao que Cristo fez por nós. Existe até uma música que eu acho belíssima, que diz assim: Jesus Cristo deu a vida porque nos amou. E tu, o que irás fazer? Cristo fez a parte dele, mas ele precisa que você faça a sua parte. Sabe por quê? Porque a salvação é individual, é pessoal. E Cristo não quer que ninguém se salve à força. Ele não vai levar ninguém para o céu arrastado à força, contra a sua vontade. A salvação deve ser uma coisa voluntária, que nós a busquemos, que nós a desejemos e façamos por onde obtê-la. E assim, Cristo vai nos dar todo o apoio, todo o auxílio, além do que Ele já nos deu, fazendo esse sacrifício, morrendo por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, nossos erros, né? Então nós precisamos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. Então, se eu nunca confessar o meu pecado, se eu nunca buscar um verdadeiro arrependimento, eu vou estar cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo e eu vou chegar a morrer sem me arrepender. E, infelizmente, eu não serei perdoado. Então, amigos, o apelo que nos é feito hoje é que nós venhamos a cada dia buscar o arrependimento verdadeiro. Não importa quais sejam os seus pecados, se você confessar, se você buscar um arrependimento, se você com o coração verdadeiro, o coração sincero, se aproximar de Deus e disser: Senhor, perdoa-me por esse pecado. Eu tenho essa fraqueza, Senhor, eu sempre caio nisso, eu tenho esse vício, mas me ajuda, Senhor, me liberta. Tenha certeza absoluta que Cristo ele vai lhe atender, Ele vai lhe ajudar e você será perdoado. E você será transformado, você será uma nova criatura, meu amigo. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu gostaria de terminar lendo um último versículo que está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E veja só o que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja só, amigos, que maravilha. Todos nós estamos predestinados para ser salvos. Cristo ele predestinou todos não para a perdição, mas sim para a salvação. Mas infelizmente os que forem se perder vão ser pelos seus próprios pés, por suas próprias escolhas, porque o desejo de Cristo na verdade é de salvar a todos, todos, sem exceção. Todo aquele que receber a Cristo, todo aquele que crer em seu nome, esse será salvo, sem exceção. Então não ache que você não é um dos escolhidos, porque você é um dos escolhidos para a salvação. E a salvação está à sua disposição. Que hoje você venha recebê-la. Que hoje você venha glorificar a Deus por esse dom tão maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que esse venha ser o nosso desejo a cada dia, em nome de Jesus. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu gostei, compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e apoie esse nosso ministério. Um forte abraço e fique com Deus.